Sabe quando a gente pensa em Sansão, a imagem que vem na cabeça é quase sempre a mesma, não é verdade? Aquele gigante, um Arnold Schwarzenegger bíblico, um herói com músculos saltando, cuja força era óbvia para qualquer um. Mas e se essa imagem, que foi imortalizada em filmes, em pinturas, estiver completamente errada? É exatamente isso que a gente vai investigar aqui. Vamos fundo no texto bíblico para desconstruir esse mito e descobrir a verdade, que é bem chocante, sobre a real natureza do poder de Sansão. Olha só esse contraste. É direto. De um lado, a gente tem um mito que todo mundo conhece e ama. Mas aí, do outro lado, a gente tem a realidade que a própria narrativa bíblica sugere. Pensa bem, toda a história da força dele gira em torno de um segredo, de um mistério. E isso só faz sentido se a aparência dele não entregasse o jogo, entende? O terror, a admiração que ele causava vinha justamente daí. Era um homem aparentemente normal, comum, fazendo coisas sobre-humanas. E aqui a gente chega na pergunta que desmonta tudo. É o ponto central. Dalila teve que perguntar para Sansão. E não foi uma vez só, foram várias, qual era o bendito segredo da força dele. Agora, vamos ser lógicos. Se ele fosse um colosso de 2 metros de altura, 120 quilos de puro músculo, a pergunta seria ridícula. Seria o mesmo que perguntar a um pássaro por que ele voa. A simples necessidade de existir essa pergunta já prova que a fonte do poder dele não era visível, não era biológica, era um segredo. E isso nos leva a entender a verdadeira natureza da força dele. A força não era dele, era divina. Tenta imaginar o pavor dos inimigos. Eles viam um homem de aparência comum, talvez até meio franzino, e de repente esse cara despedaçava um leão com as próprias mãos, ou derrotava um exército inteiro, sozinho. Isso é muito mais aterrorizante e, claro, glorifica muito mais a fonte desse poder do que se fosse um gigante fazendo a mesma coisa. A mensagem era clara, sabe? A força não vinha dos músculos, a força vinha de Deus. E o cenário da época torna tudo ainda mais impressionante. A gente precisa entender isso. Os filisteus eram uma potência da Idade do Ferro. Eles tinham tecnologia, carros de guerra, armas de metal, um exército super organizado. Já Israel era uma sociedade agrária, sabe? Bem mais simples, tecnologicamente muito atrás. E é nesse contexto que um único homem, usando apenas a queixada de um jumento, uma arma improvisada, derrota 1.000 soldados de elite. Isso não é uma história sobre força física, de jeito nenhum. É uma história sobre intervenção divina. Tá, então como é que essa conexão com o divino funcionava? Bom, não era incondicional. Era baseada num contrato sagrado, um pacto chamado voto de Nazireu. E é aqui que a história fica ainda mais interessante, porque a força de Sansão não era um direito de nascença, sabe? Era uma consequência direta da consagração dele. O voto de Nazireu era basicamente um compromisso de se abster de certas coisas para ser separado, consagrado para um propósito divino. Pensa na força de Sansão como se fosse uma bateria sobrenatural, com poder infinito. O voto era o cabo que mantinha essa bateria conectada à fonte de energia. Enquanto o cabo estivesse ali, firme, o poder fluía sem parar. Mas se os fios desse cabo fossem cortados, aí o poder cessava. E esse contrato tinha 3 cláusulas principais, 3 fios que o mantinham conectado. O mais curioso é que a cultura popular só se lembra do último, do cabelo. Mas as 3 regras eram igualmente importantes. Primeiro, não tocar em cadáveres. Segundo, não consumir nada que viesse da videira, como vinho ou uvas. E por último, claro, não cortar o cabelo. A primeira quebra de contrato acontece de um jeito bem sutil. Depois de matar um leão, Sansão volta e encontra abelhas na carcaça do animal. E o que ele faz? Ele pega o mel com as próprias mãos, de dentro do corpo morto para comer. Ao fazer isso, ele deliberadamente toca num cadáver, violando a primeira e talvez a mais sagrada regra do seu voto. Pronto. O primeiro fio foi cortado ali. A segunda violação vem logo em seguida. Sansão participa de uma festa de casamento com os filisteus. O termo hebraico usado para banquete nesse contexto específico sugere fortemente que tinha vinho na festa e que ele bebeu. Afinal, o vinho era central nessas celebrações. Ao participar, ele quebra a segunda regra. Ele já estava, sabe, flertando com o perigo, testando os limites do pacto dele. E com isso, o segundo fio se rompe. E aqui está o ponto crucial de tudo isso. Quando Dalila finalmente corta o cabelo dele, não foi a tesoura que tirou a força. O cabelo não era um interruptor mágico. Era só o último fio, o último símbolo visível de uma conexão que ele mesmo já tinha destruído por dentro. Violação por violação. A força não foi embora por causa da tesoura. A força foi embora porque o Espírito do Senhor se retirou de um homem que tinha quebrado o contrato.
Agora vamos tentar entender um pouco a cabeça de Sansão. Ele é um herói trágico, sem dúvida. Ele tinha um chamado divino desde o ventre da mãe, mas foi consumido pela própria arrogância, pela impulsividade. Ele sabia que era especial, e isso fez ele achar que podia brincar com o pecado, flertar com o inimigo, que as regras não se aplicavam totalmente a ele. A queda dele não começou no colo de Dalila, começou muito antes, dentro do próprio coração. E aqui a gente vê a ironia trágica da vida dele. Sansão ficou espiritualmente cego muito, mas muito antes de perder a visão física. Ele foi simplesmente incapaz de ver o perigo óbvio em Dalila, incapaz de perceber que aquelas perguntas repetidas sobre a força dele eram uma armadilha clara. Essa cegueira do espírito o levou direto para a cegueira literal. A transformação é brutal, é completa. O homem, que era a personificação do poder, o homem mais temido de Israel, é reduzido a um escravo. Cego, acorrentado, forçado a girar um moinho como se fosse um animal de carga. E a humilhação final, ser levado ao templo do deus inimigo, Dagon, para servir de entretenimento. De palhaço para aqueles que ele antes aterrorizava. Dá para imaginar a cena? E é exatamente aqui, no ponto mais baixo da vida dele, no meio da zombaria, da escuridão total, que a cena se prepara para o seu grande final. Agora não é mais sobre força ou arrogância. É sobre um homem quebrado, completamente humilhado, que faz um último apelo desesperado àquela fonte de poder que ele mesmo tinha abandonado. Preste atenção na mudança de tom na oração dele. Não tem mais arrogância. É uma súplica humilde. Lembra-te de mim. Ele não pede para viver, não pede para escapar. Ele pede força para cumprir na morte o propósito que ele falhou em cumprir plenamente em vida. É um ato de rendição total, absoluta. E o poder volta. Mas não porque o cabelo dele cresceu um pouquinho. Isso seria superficial demais. O poder retorna no instante em que o coração dele se arrepende e se volta para Deus. A conexão é restabelecida. Não por uma condição física, mas por uma transformação espiritual. Aquela bateria sobrenatural é conectada, uma última vez. E para a gente ter uma ideia da escala desse ato final, o texto bíblico menciona que tinha cerca de 3.000 homens e mulheres só no telhado do templo assistindo e zombando de Sansão. Isso sem contar os que estavam dentro. Era o centro do poder político e religioso filisteu, todo mundo reunido num só lugar. E com um último esforço, ele empurra as colunas e o templo inteiro vem abaixo. A conclusão da narrativa é essa afirmação impressionante, paradoxal. O maior golpe que Sansão deu contra os inimigos do seu povo não veio no auge da sua força arrogante, mas sim no seu momento de maior fraqueza e arrependimento. A história de Sansão, no fim das contas, deixa a gente com essa pergunta profunda. Ele não foi um herói perfeito. Longe, muito longe disso. Ele foi falho, impulsivo, arrogante, mas a história dele sugere que talvez o propósito de uma vida não se mede por uma trajetória impecável, mas pela capacidade de, no final, se render ao chamado original. Não importa o custo.